Olá, graça e paz, irmãos. É uma grande responsabilidade estar aqui, mas eu diria também que é uma grande honra poder meditar na palavra de Deus e trazer a palavra de Deus para os irmãos, né? E eu espero realmente que essa palavra que Deus colocou no meu coração seja ministrada ao coração de todos aqui. A gente sempre pensa, né? Ai, será que foi Deus mesmo? Espero que tenha sido, né? Mas vamos lá, né? Então, hoje a gente está aqui para homenagear os avós. A gente já sabe, então, né? No hall de membros, quem é o avô mais velho e a avó, tal, né? Mas e aí na Bíblia? Alguém lembra, ou alguém sabe, né? Quem é o avô mais velho da Bíblia? Como dica, a gente tem as genealogias, não vale consultar. Nem o Google. Alguém sabe? Matusalém, mais um bombom para o Claudinei. Olha lá, está estudando a Bíblia. Nesse quiz bíblico, o Claudinei está indo bem. Matusalém, gente. Não sabia? Então, ele é avô de Noé, porque ele é o pai de Lameque. Então, assim, a Bíblia inteira, ela está repleta, né, gente? De pais, filhos, tios, avós, genros, sobrinhos, irmãos. Ela é uma grande família. É que a gente às vezes não percebe isso, né? A gente fala Labão que é o sogro, Labão é o tio, Raquel que é a esposa, Raquel é a prima, né? Então é uma grande família. Então assim, Matusalém era o avô de Noé, né? E aí se a gente volta, né? Lá no tempo de Matusalém, o que será que Matusalém diria? Porque veja bem, né? Segundo um livro, O Dilúvio de Noé, os geólogos marinhos acreditam que o dilúvio aconteceu há 7.600 anos para trás. Se a gente está dizendo, né, que há 28 anos atrás tudo era diferente, quem dera há 7.000 anos, na época que Matusalém, né, como o dilúvio foi, segundo os geólogos, há 7.000 anos, imagina que Matusalém viveu próximo ao dilúvio, porque quando ele morreu, o dilúvio estava a caminho. Ele provavelmente conheceu Noé. Ele morreu com 969 anos. Então, é o avô mais velho que a gente tem, pelo menos a idade registrada na Bíblia, né? E também, por que eu estou dizendo tudo isso? Né? Porque a primeira Bíblia, essa que nós temos aqui, né? Ela, nessa tradução da João Ferreira de Almeida, ela é datada de 1819. Então, há 205 anos atrás, né, a primeira Bíblia foi traduzida, então, para a língua portuguesa. E em 1956, há 68 anos atrás, a Sociedade Bíblica Brasileira, está lá no site deles, eles lançaram, então, a tradução Almeida Revista e Atualizada, que é essa área que a gente utiliza até hoje, né? E é a Bíblia, esse livro aqui é um livro que persiste até hoje. Se a gente for pensar em livros, né, da nossa época, vou falar da nossa época, que como eu tenho mais ou menos a idade dos avós aqui, né, dos mais novos pelo menos, eu tenho 53, né, então os avós aí, o mais novo tem 50, tem 55, então estou bem perto, né, não sei nem se vou chegar a ser avó, Deus é quem sabe, né. Na minha época a gente tinha lista telefônica. Quem é que lembra da lista telefônica? Nossa, quanta gente. Lista telefônica, era aquele livrão que a gente tinha em casa, né? Todo ano era atualizado, porque entrava telefone, saía telefone, mudava endereço. Hoje não existe mais a lista telefônica, porque agora os telefones a gente encontra em outros meios, aplicativos, no próprio Google, etc. Um outro livro que era muito utilizado, né, antigamente, eu lembro que eu utilizei, era o mapa das ruas, o guia das ruas. Quem aqui utilizou guia de rua? Muito bem, né? Então a gente sabe a dificuldade. Às vezes tinha que ir até um pedaço do trecho, abrir lá, andar mais um trecho, né? E também tinha atualização, né? Porque entrava a rua, saía a rua, mudava a mão. Hoje não, está tudo no GPS, né? Você tem lá o Waze, tem o Google Maps. Então a gente percebe de dois livros, né? Que a gente conheceu, né? Que não estão mais em uso, eles estão dentro de aplicativos reformulados, mas não existem mais. Porém, a Bíblia, este livro aqui, que alguns de nós riscam, né? Eu, o pastor, o Marcos, outras pessoas aqui riscam. Outro dia, por curiosidade, fui olhar as Bíblias do meu sogro. Ele não está aqui, eles não estão muito bem de saúde hoje, então eles não vieram.
Não tem um risco a Bíblia dele. Não tem. Não tem. Mas você percebe que é uma Bíblia que foi manuseada milhares e milhares e milhares de dias, né? Então, a gente tem um hábito que às vezes não é o mesmo hábito do mais velho. Então, assim, a Bíblia do meu sogro, da minha sogra, eu não sei que os outros mais velhos se têm hábito, né, de riscar como os nossos hábitos hoje, né? Então, a dele não tem. Então, assim, é um livro que, riscado ou não riscado, é um livro que não está desatualizado. E aí a Magda, ela trouxe aqui um texto, né, que tem lá na Bíblia. E a Bíblia, que não tem nenhum acréscimo, diferente do guia de ruas e do mapa de ruas e da lista telefônica, nada foi tirado, nada foi acrescentado. Tudo que está aqui, né, continua aqui, ainda que em várias traduções, várias versões, em aplicativos e tudo mais, né? Então, a gente encontra aqui textos, histórias, provérbios, salmos que nos ensinam, nos inspiram e que nos abençoam. E aí a Magda trouxe um texto que fala sobre os avós, né? Eu trouxe 3 textos. Não precisam abrir, eu vou fazer a leitura para vocês. O primeiro está em Deuteronômio 4:9, que fala assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as fará saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então, aqui ele fala para um adulto que vai ter que contar para os netos, né? Não só para os filhos, para os netos também. Provérbios 13:22 fala: o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, ou seja, os netos, né? Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. E aí o texto que ela leu, né, Provérbios 17:6, que diz: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. E aí na fala dela, né, que também é a minha, é assim, né, no passado os mais velhos eram tidos como sábios, né? A Bíblia que chegou até nas nossas mãos hoje, né, traduzida, ela vem vindo oralmente, né? É claro que havia lá o manuscrito, mas muitas vezes as pessoas não tinham acesso ao manuscrito, então ela veio vindo oralmente. Então, assim, os mais velhos eram tidos como sábios, né? E hoje, na atualidade, parece que, infelizmente, os mais velhos são tidos como tolos, é aqueles que não sabem baseado na tecnologia, né? A gente não pode se basear em apenas um item de conhecimento para traçar, né, a régua sobre alguém, digamos assim, né? Porque se a gente for lembrar, por exemplo, da época da pandemia, nós ficamos 2 anos praticamente confinados em casa, né? E aí o que precisava se fazer? Precisava se comunicar. Então, por exemplo, eu me lembro daqueles historiadores, né? Por exemplo, o Mário Sérgio Cortella, o Leandro Carnal, eles queriam, né, comunicar-se com as pessoas, mas eles não sabiam na tecnologia como fazer a transmissão. Então, eu me lembro do Leandro Carnal, por exemplo, dizendo: não, peraí, que eu vou aqui ajustar. Peraí, gente, que eu não sei como fazer. Não sei se está divulgado no YouTube ainda, mas, assim, são pessoas dotadas de uma inteligência, de um conhecimento, de uma bagagem grande, que se você for passar a régua apenas porque não sabe fazer uma transmissão, você perde todo o conhecimento que eles trazem, né? Então, a gente precisa também tomar cuidado para a gente não chamar, né, os nossos mais velhos de tolos, porque não conseguem utilizar o aplicativo do banco, porque as finanças estão no aplicativo, né? Não utilizar a saúde, que os convênios está tudo por aplicativo. Então, a gente precisa instruí-los no que eles precisam, sem achar que eles são tolos, né? Porque nós também ficaremos mais velhos e a gente não sabe se a gente vai conseguir acompanhar o que vem aí no futuro, né? Se na nossa época, para assistir um filme, você tinha que ir lá na locadora, alugar o filme, colocar aquela fitona de VHS, né? E aí depois de acabar o filme você tinha que rebobinar, né? Tinha que rebobinar, nossa, né? E o jovem não sabe isso, né? E aí a gente fica achando que agora, né, como tem o Prime Video, tem Netflix e tudo mais, então vai avançando e você vê que não é um avanço de 200 anos, gente, há 20 anos atrás, né? Então, como é que vai estar daqui 30 anos para frente? Será que eu vou acompanhar, né, tudo que vem por aí? Tem aquele relógio digital, a Grazi tem. Eu patino, acho que o
Isso, smartwatch. Não sei quem mais aqui tem, eu patino naquilo, olha lá. Então, e olha lá, Dona Vilma tem. Dona Vilma é mais velha que eu acho, talvez um pouquinho mais né? E assim, e eu patino, então assim, não significa que se você sabe falar, sabe fazer um vídeo, você sabe dominar tudo tecnológico. Não, porque a tecnologia avança muito mais rápido do que o que a gente imagina, né? Então a gente tem, né, esses textos que nos fazem refletir sobre isso, né, da sabedoria do homem mais velho, né? Não significa que o jovem não tenha sabedoria, porque a gente às vezes lembra lá, não entrei no texto da meditação ainda, quanto tempo eu tenho? A gente vai lembrar, por exemplo, do livro de Jó, né, que tem lá os 3 amigos de Jó, que às vezes eu não lembro os nomes, né, que são nomes tão diferentes, mas eu sempre me lembro do personagem Eliú, que vem depois, né, que às vezes a gente nem lembra quem é Eliú. Eliú era um jovem que estava lá, né, ouvindo a conversa do Zofar, Elifaz e Bildad, isso. Então, os 3 amigos estão lá, mas tem um jovem lá ouvindo. E aí esse jovem fala, eu estou cansado de vocês velhos falando. Eu estou cansado, vocês estão falando tudo errado. Então, assim, nem sempre a juventude também não tem o que nos falar. Então, a gente tem que também tomar cuidado, né, para a gente não ir para os opostos e esquecer que os opostos se atraem, né? Então, vamos ser mais delongas, né? O texto que eu vou trazer para a meditação não é nenhum desses 3. É lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, 24 e 25, que é bastante conhecido de todo mundo. Não achem estranho, não. Diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Então, o tema que eu trago para a gente meditar nesta manhã é deixando um legado inspirador. E aí foi também uma das falas da Magda, inclusive no texto que ela trouxe, né? E aí o legado, segundo o dicionário, ele pode ser um patrimônio material que é deixado como herança aos familiares, ou seja, dinheiro, né? Ou bens materiais. Mas o legado também pode ser deixado por meio dos ensinamentos, das emoções e dos valores que foram transmitidos durante a convivência. E inspirador, pensando em pessoas, são aquelas que temos como referência, aquelas que nos mostram caminhos, nos ensinam a sermos pessoas melhores, nos estimulam a criatividade, nos mostram formas de conduzir situações, jeitos novos de enxergar a vida, formas de interpretar, etc. Então, inspirar significa despertar em alguém a vontade de criar e de realizar algo. Então, deixando um legado inspirador, não apenas financeiramente, né? E eu vou trabalhar esse tema citando uma avó e um avô conhecidos. Não sei se vocês vão conhecê-los, porque não está escrito aqui assim, né? O avô, igual Matusalém, né? Mas são textos conhecidos e eu espero que seja bem tranquilo, porque eu trouxe um resumo das 2 histórias, mas a gente chega lá. Então, primeiro texto, né, o primeiro avô, texto lá em Gênesis 48, de 8 a 11. Gênesis 48, de 8 a 11. Então, diz assim, Gênesis 48, de 8 a 11. Tendo Israel visto os filhos de José, disse, quem são estes? Respondeu José a seu pai, são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José, eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Então, o primeiro avô é Israel, que é Jacó. Então, Jacó, gente, era avô. Olha que interessante, né? O segundo texto é uma avó. Vamos abrir lá em Ruth, capítulo 4, de 13 a 17. Ruth, capítulo 4, de 13 a 17. Então, diz assim, Ruth 4, de 13 a 17.
Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e será afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, a nossa avó da história é a Noemi, né? A gente lembra tanto de Ruth, né? E aí aqui a avó é Noemi. E aí, se a gente for tomar por imagem apenas esses 2 relatos, apenas no final desses 2 relatos, a gente tem 2 avós, né? Um avô Jacó, Israel, né? Uma avó Noemi, ali abraçando os seus netos, né? De uma forma carinhosa, amorosa. Mas a gente sabe que por trás de uma fotografia tem muita história para ser contada, né? O pastor falou aqui da Dona Conceição, que é tataravó, né? Se for colocar a Dona Conceição com os filhos, os netos, os bisnetos, né? Tataranetos, vai dar uma foto linda, maravilhosa. Mas quanta história tem por trás daquela foto? E é uma história que não começou no tataraneto, né? É uma história que começou lá na Dona Conceição, né? Então é uma imagem bonita. Então a gente pega aqui essa imagem e a gente fala: olha que imagem linda, Jacó com os 2 netos, a Noemi, né, carregando o netinho. Mas o que tem por trás, né, dessa jornada toda? Então, eu prometo que não vai ser pesado, né? E a gente vai fazer uma recapitulação das 2 histórias. E aí vocês vão meditando e vão lembrando, porque a gente traz, né, o que Deus preparou, e sempre a gente vai meditando junto, né? A gente vai lembrando, trazendo as nossas lembranças, né? Então a gente conhece parte da vida de Abraão, que é um dos patriarcas, né? É o tataravô, né, do Jacó, porque é o avô do Jacó, porque o Isaac é o pai. Então o Abraão é o avô do Jacó. Então a gente conhece parte da vida dele, parte da vida de Isaac, mas a de Jacó está bem detalhada na Bíblia. Por quê? Porque em Jacó se cumpriu, então, a promessa de Deus, né? Como curiosidade, o livro de Gênesis tem 50 capítulos. Sobre Abraão, incluindo Ló e tudo mais, né, tem 13 capítulos. Isaac tem 2 capítulos, e Jacó, incluindo, né, a parte de José, a parte de Judá e tudo mais, tem 22 capítulos. Então Jacó tem aí muito mais capítulos dentro de Gênesis do que o pai e do que o avô. E vamos lá então, né? Jacó é citado no ventre da mãe quando lutava com o irmão. Ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. Cresceram e Jacó tornou-se um homem pacato. É o que diz lá no texto. E parece que ele foi pacato, né, no decorrer de toda a trajetória. O irmão não, o irmão já era um homem do campo, era caçador. Jacó comprou o direito de primogenitura do irmão por um cozido, após o irmão ter voltado de uma caçada. Aos 40 anos de idade, a Rebeca, ele recebeu, né, do pai a bênção do irmão por causa de uma trama da Rebeca. Ele já tinha 40 anos quando toda aquela trama. A gente imagina ele com 20, não. Segundo o relato da Bíblia, ele tinha 40 anos quando ele fez, então, aquela trama toda, junto com a mãe dele, para receber a bênção no lugar do irmão, aquela enganação para o pai, né? Então, o irmão dele passou a odiá-lo e jurá-lo de morte. De novo, Rebeca faz uma trama com Abraão, com Isaac, e eles mandam, então, o Jacó lá para a terra onde a Rebeca tinha família, para ele ficar lá até que passasse a raiva do irmão, porque ela falou assim: eu não posso perder os 2 filhos no mesmo dia, então foge e depois você volta. E ele voltou muito tempo depois, a mãe estava morta, né? Aí no caminho de Arã, Jacó teve o primeiro encontro com Deus, né? Eu coloquei aqui, que é aquela visão que ele tem na escada com anjos, que ele deita a cabeça na pedra. Ele vai lá para a cidade, ele se encontra com a Raquel, que é a prima dele, se apaixona por ela. Então ele fala para o tio, né, que ele quer casar com ela. O tio então fala para ele: você vai trabalhar 7 anos pela Raquel. Então ele trabalha lá 7 anos, tal. E aí o tio dele, no dia lá depois de 7 anos, faz o casamento. Todo mundo conhece a história. Ele casa com a Lia.
casa com a Lia, tem relações com a Lia, se vê enganado e vai falar para o sogro. Mas como assim? Aí ele fala, não, você tem que casar primeiro com a mais velha. Beleza. Daqui uma semana, você casa com a outra, mas por mais 7 anos de trabalho. Né? Então, tudo bem. Então, ele, dali uma semana, passou a núpcia com uma, casou com a outra, por mais 7 anos de trabalho. Então, foi enganado pelo tio, que também era sogro, para casar lá com a outra prima, né? Então, teria 2 esposas. Aí ele teve filhos com Lia, né? Tô fazendo bem rapidinho aqui. Teve Rubem, Simeão, Levi e Judá. Aí Raquel, que era estéril, ficou enciumada com os filhos de Lia, falou para ele, não, então estou aqui, né? Minha serva tenha filho com ela, que é a Bila. Aí nasceu Dan e Naftali. Beleza. Aí a Lia, que já achava que não podia mais ter filhos, falou, não, então se é assim, porque o filho da serva era filho da Raquel. Também toma aqui minha serva e tenha mais filhos com ela. Beleza. Aí lá vai Jacó e tem mais 2 filhos com a Zilpa, que é a serva de Lia. Nasce Gade e Aser. Aí, né, no decorrer da história, que é engraçada essa história, o Jacó, ele é alugado por Lia a troco de mandrágoras, né? Então o Rubem vem com as mandrágoras, Raquel fala, não me dá. Não, não vou te dar. Não, então eu te empresto Jacó. Olha que interessante, né? Então ela alugou Jacó, quando ele chega ela fala, vem aqui que hoje tu é meu, né? Que você está alugado. Beleza, aí ele vai lá de novo com a Lia, então ele tem Issacar, depois, não sei quanto tempo, que a Bíblia não fala, tem Zebulon e depois tem Diná. E aí então, né, fala assim, Deus se lembrou de Raquel e ela teve um filho, o José. Aí ele tem então o José, e aí lá pelas tantas o Labão, né, que é o tio sogro, fala para ele, não, continua trabalhando aqui. Aí ele continua trabalhando, ele enriquece, o Labão fica enciumado, os filhos ficam dizendo que o Jacó está roubando o tio, que é o pai deles. E aí o Jacó fala, não vou para a minha terra, e Deus aparece pela segunda vez a Jacó e manda ele voltar para as terras do pai. Só que Jacó foge, né? Pega os filhos, já tem neto, já pega todo mundo e sai fugido, que é quando a Raquel rouba os ídolos e tudo mais, né? E aí o Labão vai ao encalço, eles têm uma conversa, Deus aparece para Labão em sonho, falando, não vai fazer nada com Jacó, que eu tenho planos para ele. Eles tratam lá de passividade, então um não vai invadir a terra do outro, e tudo bem, ele deixa o Jacó ir, né? Jacó tem medo do reencontro com o irmão. Lembra daquela desavença, né? Então ele tem medo, aí ele ora também a Deus. E aí Deus aparece pela 3ª vez para Jacó, que é aquele texto onde eles lutam, né? Lá no vale, eu não lembro o nome, né? Jaboque, né? Isso, Jaboque. Então ele apareceu lá, então nesse momento que ele aparece a 3ª vez para Jacó está voltando para a terra, e aí Deus muda então o nome de Jacó para o nome de Israel. Aí Jacó se reencontra com o irmão, aquela história que a gente conhece, né? O irmão vem vindo com 400 homens, aí ele coloca, ele tem, né, vários filhos, então ele coloca uma parte dos filhos para frente, outra parte no meio, e os da Raquel por último, né? Porque ele pensa assim, se ele vier matando, a gente consegue fugir e proteger pelo menos parte da criação, se não toda, né? Mas aí a gente tem o reencontro deles, é um reencontro aparentemente amigável, né? Exatamente, ele leva as riquezas e tudo mais, né? Tá bem resumido aqui, gente, olha, não é uma história super legal? Quem não leu, vai lá e lê, depois, não agora. Aí Jacó, ele fica em Siquém, né? E é lá que a Diná, ou Dina, alguns falam Diná, outros falam Dina, eu não lembro se tem acentuação aqui, acho que tem, né? Diná é forçada, então ela é estuprada por um filho do príncipe lá. E aí tem aquela tramóia que outro dia o pastor falou aqui, né? De que aí o Jacó, então, pacato, fala, espera os filhos voltarem. Aí os filhos voltam, ficam revoltados. Aí ele fala, o homem quer casar com a menina. Aí ele fala, não, tá bom, vai casar, mas em troca da circuncisão. E eles estão circuncidados, os meninos, né? O Simeão e o Rubem, que são os irmãos dela, né? O Simeão e o Levi vão lá, atacam os homens e matam os homens daquela cidade, né? Então é nesse inteirinho. E aí Deus aparece pela 4ª vez para Israel. Então Deus o abençoa e diz que a terra que ele tinha dado para Abraão, que ele tinha dado para Isaac, seria dada para a descendência de Jacó. E aí nasce Benjamim e Raquel morre. Então Jacó passa por esse luto da perda da Raquel, que era a mulher que ele, não diria que amou mais, mas a que amou primeiro, né? E aí ele passa então a demonstrar a preferência pelo filho José, é aí que abre um parênteses e aí conta a história de José preso, né?
de José vendido, depois ele preso injustamente, depois ele decifrando os sonhos do copeiro e do padeiro, depois ele decifrando o sonho do faraó, se tornando governador. Nesse inteirinho também mostra, né, o trecho em que Judá perde os filhos, e aí fala para Tamar, né, que ele vai, quando o filho mais pequeno, quando o filho menor tiver na idade de coabitar com ela, ele dará, e aí ele não dá, e ela vai, se transveste prostituta, tem o filho com ele. Então também tem esse trecho da história de Judá com Tamar nesse inteirinho. Aí começa a ter fome lá em Canaã, Jacó manda os filhos para o Egito, José, que já está no Egito há muito tempo, reconhece os irmãos. José tem um estratagema, né, para reencontrar com os pais e com os irmãos. Deus aparece então para Jacó, mais uma vez, em visão agora, né, e o manda ir para o Egito sem medo. Jacó se reencontra então com seu filho amado José, que é esse trecho que a gente leu também aqui, né? José viveu no Egito por Jacó viveu no Egito por mais 17 anos, depois que ele foi lá para o Egito, adoeceu, e esse trecho que a gente leu, né, quando ele abençoou os netos. Nos versículos seguintes, né, no capítulo seguinte, ele vai abençoar os filhos, que é aquela bênção que ele dá para cada um dos filhos, e morre. De vez em quando na reunião das mulheres a gente fala, né, morre. O fim de todos nós, né, é morrer. Então, qual é o legado, né, após a morte, né? Aí a gente tem então aqui, né, o Jacó, que foi o patriarca da promessa de Deus. Ele tem aqui, nesse resumo do que vocês já conhecem, uma vida cheia de altos e baixos, reviravoltas, né? Ora negativa, ora positiva. Ele foi enganou e foi enganado, né? Aí ele teve conflitos familiares com o tio, que também era sogro, com os primos, né, que eram os filhos do Labão. Ele reconheceu as falhas, pelo menos a falha com o irmão, ele reconheceu, porque ele diz, nossa, e agora, né? Será que o meu irmão vai me perdoar? Então tem uma história de reconciliação, de perdão, de amor pelos filhos, né, de cuidado, de fé, de esperança, de proteção. Tem temas que a gente tem que tomar cuidado para a gente não trazer à tona, que é a preferência, demonstrar a preferência de um pelo outro, né? O importante de toda essa história, não é talvez o mais importante, mas o importante é que Jacó teve um encontro com Deus, né? Jamais desacreditou de Deus e Deus o abençoou. E aí, José também sempre acreditou em Deus, né? Quando José foi vendido como escravo, ele dizia, né, Deus está comigo, e Deus sempre esteve com José, né? E talvez por ter visto Jacó acreditar em Deus, porque Jacó nessa época já tinha tido os encontros com Deus, né? No final da vida de Jacó, o texto nos diz que ele já não via direito, mas ele viu os netos, os abençoou, e os beijou e os abençoou. E aí eu pensei assim, né? A gente sabe que a distância muitas vezes é um impedimento físico, né? A gente sabe de avós, como a Débora, por exemplo, que não está, né, com todos os netos aqui, porque o Eliezer, ele não mora aqui no Brasil, né? Tinha uma outra avó que eu lembrei também, acho que é a Bina, e a Bina não está aqui, mas a Bina também, os netos não estão aqui, né, pertinho da Bina para ela os abraçar, né? Mas você não ver o neto não significa que o neto não existe. Então, o avô, de onde ele está, ele pode abençoar o neto, né? Então ele pode abençoar, porque a oração, ela é ouvida, a oração ela tem um alcance sobrenatural. Então, para os avós que não conseguem ver os netos como o Jacó viu, a gente vê em pensamento, né? A gente ora por eles e a gente os abençoa em pensamento. Aqueles que podem ver os netos, que os vejam, né? Que queiram estar sempre perto dos netos, abraçá-los, porque é aquilo que a Magda falou, né? Que as meninas cantaram, que canção emotiva, e ao piano, então, né? Fica maravilhoso, né? De você pensar, né? O quanto o avô e a avó pode realmente trazer de lembranças para os filhos, né? Então, que nada impeça a visão dos avós de verem os filhos. Jacó tem toda uma jornada, né? Como cada um de nós aqui, né? Eu tenho a minha jornada, não sei se vou ser avó. A Magda também não sabe, porque não tem filhos ainda, né? Assim como o Rafael, o pastor, tem 3 filhos, né? Então, tem uma jornada, né?
a gente tem uma jornada enquanto ser humano, e essa jornada nossa vai sendo construída, e a gente vai casar e a gente vai ter filho, e a gente vai ter neto, que é bênção de Deus. Se a gente não tiver os nossos, né, quando eu não tinha a minha filha, eu tratava os outros como meus filhos, né? Então, se eu não vou ter netos, tratarei outros como netos, né? Netos emprestados, né? Netos adotivos. Então, a nossa trajetória, ela não é uma trajetória desassociada. Eu não sou uma hora filha, uma hora esposa, uma hora mãe, uma hora avó. Eu tenho uma trajetória, então a gente precisa cuidar da nossa trajetória, sempre lembrando desse cuidado de estar próximo a Deus, né? Uma outra coisa que eu lembrei é que no passado, não sei as crianças de hoje em dia, né, mas no passado eu me lembro que a gente pedia bênção, né? Bênção para a mãe, bênção para o pai, bênção para os tios, bênção para os avós, né? Pede a bênção. E é um costume, entre aspas, que vem lá dos antigos por causa da Bíblia, por causa dessas bênçãos que tem na Bíblia, né? Então, hoje, quando a gente chega na minha sogra, ela fala, seja abençoada, minha neta. Então, a gente já aprendeu. Quando chega lá, a gente fala, pede bênção para a vovó, né? Então, ela estica a mãozinha para minha sogra fala, Deus te abençoe, minha filha. Então, pode parecer uma bobagem, mas é um sentimento de amor, de carinho, de proteção que o pai dá para o filho e que o avô dá para o neto. Minha sogra e meu sogro não estão aqui, mas eles têm esse carinho com a minha filha, né, de falar, Deus te abençoe, minha filha. Então, se a gente não tem isso, se a gente não faz isso, né, vamos praticar isso também, né, de trazer palavras abençoadoras para os netos, né, para os filhos e para os netos. É igual quando a gente fala, né, vai com Deus, Deus te acompanhe. A gente sabe que Deus está com a gente, que Deus está acompanhando, mas quando a gente escuta alguém falar, né, vai com Deus, pastor, né, você está dando para ele o seu Deus para acompanhá-lo também, né? Então, assim, é uma forma de carinho, de amor, né, de proteção. Diga. Isso porque ela diz que ela dá a mãozinha, beija a mão. Então, assim, são gestos carinhosos que às vezes a gente deixa cair em desuso, como a lista telefônica, por exemplo, e não vejo motivo de deixar cair em desuso, porque é um gesto de amor, de carinho, né? Então, vamos tratar as bênçãos para os nossos filhos, netos, assim como foi tratado, né? Como era tratado aqui na Bíblia, né? E trazer boas memórias para os netos, né? Eu perguntei para o Júnior hoje cedo, ontem de noite eu perguntei, qual a sua lembrança do vozico e da avó Maria? Porque eu também não conhecia os meus avós, e aí os avós maternos, né, que é o vozico e a avó Maria do Júnior, eu também conheci, porque eu conheço o Júnior desde que eu tinha 18 anos, há 27 anos atrás. Acho que é essa conta, se eu não estou errada. Então, a gente via lá o vozico contando as histórias dele. Então, assim, a lembrança que eu tenho do vozico é a mesma que o Júnior tem, né? Um senhor alegre, divertido, contador de história. Não história bíblica, né? Mas contador de história. Lembrava as histórias do passado e contava e tudo mais. Então, a gente sentava na mesa, ele contava as histórias. A avó Maria, ranzinza, rabugenta, briguenta. É essa lembrança que eu tenho dela e que ele também tem. Minha sogra não está aqui para dizer qual é a lembrança que ela tem deles enquanto pai e enquanto mãe, né? Mas assim, o vozico, ele pegou a melhor parte. Sabe Marta e Maria? O vozico pegou a melhor parte, que é a parte de sentar e contar as histórias para os netos, né? Ainda que fossem grandes. A avó Maria não, né? Ela era realmente a Maria, tarefeira. E o problema não é fazer a tarefa, porque você tem que fazer, né? O problema é fazer a tarefa reclamando o tempo inteiro. Então, assim, a imagem que a gente tem da avó Maria é sempre ela ranzinza reclamando. Então, a gente não consegue lembrar, por exemplo, do sabor da comida, porque você lembra da rabugice, entre aspas, né? Então, que a gente aprenda, né, enquanto seres humanos e enquanto avós, a pegar a melhor parte, né? Que é a parte realmente do carinho, do contar história, né, do trazer para junto. Que é o que vai ficar na memória, é o que vai ficar de lembrança, é o cheirinho do colo, às vezes, né? Então, tomar cuidado a gente, enquanto a gente for fazendo as coisas, principalmente as mulheres, né? Que a gente tem uma mania de murmurar, né? Então, para as avós aqui, né? Tomar cuidado quando fazer alguma coisa, não fazer tanto reclamando, né? Para a gente também ter
aí as boas lembranças de uma avó tarefeira, entre aspas, mas de uma avó que também, enquanto faz a história, enquanto faz a comida, conta uma história, porque ela ainda podava o vovô Zico. Ai, Zico, de novo essa história. Então, é assim, né, além de não deixar ele contar, ainda podava a história dele, né? Mas vamos lá, né, para a segunda história, a segunda avó. Então, agora a avó é a Noemi. Então, diferente de Jacó, né, que tem 20 e tantos capítulos, Noemi tem 4. Ruth, né, Noemi tem 4 capítulos apenas. E aí ela não traz tantos detalhes da vida de Noemi, então a gente não sabe quando ela nasceu e tudo mais, né? A narrativa nos conta que no tempo em que os juízes ainda estavam liderando, né, por volta de 1200 a.C., houve uma grande fome na região em que eles viviam, que era Belém de Judá. Então Elimeleque, ele pegou a Noemi e mudou-se ela e com os 2 filhos dela para Moabe, que era uma terra pagã. Algum tempo depois, Elimeleque morreu, Noemi ficou viúva com 2 filhos. Passados alguns anos, os 2 filhos dela, aquela Malom e Quilion, tomaram esposas que também eram de Moabe, ou seja, eram pagãs, né, para si, que são então Ruth e Orfa. E eles ficaram ali quase 10 anos. Aí os filhos dela também morreram os 2. Aí, em meio ao luto, imagina ela, né, perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. Então, em meio ao luto, ela resolve voltar para Belém, porque ela ouviu dizer, né, que Deus havia abençoado a terra novamente, dando-lhes pão. No caminho para Judá, então ela está indo com as 2 noras, ela mandou as noras cada uma para sua família. Elas choram, Orfa volta para a família, mas Ruth vai acompanhá-la. Noemi, então, orienta Ruth como ela deve se portar na terra dela, porque Ruth era moabita, então Ruth era pagã, não sabia os costumes dos hebreus. Aí Ruth vai para o campo, conhece Boaz, que ele era um homem gentil, né? O cumprimento dele, por exemplo, segundo o relato da Bíblia, é: o Senhor seja convosco. Então ele chega lá no campo dele e fala: o Senhor seja convosco. Os homens que trabalham com ele respondem: o Senhor te abençoe. Então você percebe que ele é um homem diferente, né? Boaz, então, ele pergunta quem é Ruth, eles explicam, eles conversam com ela, ela volta para casa, conta para Noemi. Noemi orienta Ruth como proceder, então, com relação a Boaz, porque ele era parente de Elimeleque. Aí a Ruth faz o que a Noemi pede, o Boaz faz, então, a verificação com o outro parente que podia resgatá-la, ele não quer, e aí o Boaz, então, se casa com a Ruth e tem um filho, e a gente chega no final, então, dessa narrativa, onde fala, então, que a Ruth teve um filho, e aí a Noemi se tornou, então, a avó, porque a sogra não tem uma dissociação. Então, não tem ex-sogra. Sogra é sogra e ponto final, né? Então, uma vez sogra, sempre sogra. Pode ter o ex-marido, mas ex-sogra não tem. E aí, no final dessa narrativa, na hora que fala, um dos últimos versículos vai falar exatamente da descendência do filho de Ruth com Boaz, que é a nora da Noemi. Então, fala lá, né, que Pérez gerou a Esrom. Lembrando que Pérez é o filho do Judá com a Tamar, né? Então, Pérez gerou a Esrom a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão, que é o que casou com a Raabe, gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Zexé, e Jessé gerou a Davi, Davi a Salomão, Salomão a Robão, e aí a gente tem toda a genealogia lá em Mateus, né? Então, a gente percebe aqui desse relato que Noemi saiu da terra com o marido e 2 filhos, voltou para a sua terra sem o marido e sem os filhos. Ela ia depender da gentileza dos estranhos para encontrar comida. E nós não sabemos como que a Noemi se portava lá em Moabe com as noras. Mas a gente sabe que a Ruth, que era a nora, estava convicta que o Deus de Noemi era o Deus que ela devia seguir. Mesmo Noemi dizendo que Deus pesou a mão sobre ela, não percebendo os propósitos de Deus, a Ruth resolveu segui-la, né? Então, Deus restaurou o que Noemi havia perdido. E aí a gente tem no final, dizendo, né, que a Ruth amava a sogra. E aí aqui eu tenho uma pergunta para as meninas que tem sogra. Não precisa responder. Você ama a sua sogra? Né? Não é para responder, não. A gente já está partindo para o encerramento, né? Então, historicamente, a relação entre sogra e nora nem sempre é amigável.
Tem um vídeo de uma neurocientista chamada Rosana Alves, que ela fala sobre relacionamentos. E ela fala o seguinte sobre a relação de sogra com nora. Porque essa avó, ela era uma sogra. Ele é um relacionamento difícil, pois inconscientemente ambas estão disputando um lugar. A nora acha que a sogra não tem que se meter na educação dos filhos e a sogra perde a referência na vida do filho. O resumo da história é que ela diz que o problema é a disputa do amor. E aí, no final, ela diz assim, o problema não é a relação com a sogra, que é difícil, é a relação conosco mesmo, que é difícil. Estamos muito inquietos com os nossos sentimentos, perdidos no meio de tantas funções que temos. Transferimos para os outros a responsabilidade sobre os nossos sentimentos. E aí, assim, né, se você é dessas que diz, né, a minha sogra me irrita, eu não consigo me controlar, ou a minha nora me irrita, eu não consigo me controlar, você consegue sim, né? Porque você consegue se controlar, por exemplo, quando você escuta alguma coisa do seu chefe que não te agrada, quando você escuta, de repente, um presbítero falando uma coisa que não te agrada, um pastor, você se controla. Então, se você se controla com quem você acha que tem um grau que necessita do seu controle, para a sua nora e para a sua sogra você também consegue. É o tal do domínio próprio, né? Que é tão dito por Deus no início, lá em Gênesis, domina-te a ti, né? E o que Paulo fala lá em Gálatas, né? Para se dominar. E aí, antes de encerrar, eu queria ler com vocês um texto de uma avó, a mãe do pai. Eu acho que alguns talvez até conheçam. Essa moça que escreveu, ela é mãe de 4 filhos, 3 meninas e um menino. Então, ela é a avó, ela é a Noemi. Então, ela é a mãe do pai, ela é a sogra. Então, presta atenção no texto. Ela escreve assim, o nome dela é Rafaela Carvalho. A mãe da mãe tem as portas abertas. Liberdade, intimidade, jeitinho. É coadjuvante da novidade, doadora silenciosa do amor. Cúmplice de uma nova mãe que merece e precisa da sua presença. Mas, e a mãe do pai? Quão difícil é ser mãe do pai, achar a brecha, encontrar o lugar, se achegar. A mãe do pai não tem que ajudar nas posições das mamadas, não tem que fazer compressas pré-amamentação. Para isso, já existe a mãe da mãe. É ela quem o coração de filha pede. E assim a mãe do pai fica ali, observando de perto, mas de longe. A mãe do pai não tem desculpas para visitas demasiadamente prolongadas. Precisa ir na coragem, na boa cara de pau, na fé. A mãe do pai não pode ligar 3 vezes ao dia para saber como está o toquinho de gente que fez seu coração explodir mais uma vez. Ser mãe do pai é presenciar o filho se descobrir na paternidade e, ao mesmo tempo, ter de relances o garotinho que ontem segurava sua mão e agora segura a mão de um bebê. Ser mãe do pai é querer beijar, abraçar, palpitar na vida de um bebê que é tão seu, mas nem tanto. É o amor incondicional que não pode chegar arrombando, precisa ser manso, bater na porta. Ser mãe do pai é ter que aprender a respeitar a ordem do tempo e principalmente das coisas. É o amor resiliente, humilde, paciente. Tenho a impressão que ser mãe do pai é o mais paciente dos amores. É a união do amor com a espera. Espera pelo momento, pela sua hora. É falar, já que às vezes o amor fala demais, e se arrepender. A verdade que não se pode negar é que a mesma frase dita pela mãe da mãe é recebida de forma diferente quando dita pela mãe do pai. Ser mãe do pai é enxergar em outra mulher não somente a esposa do filho, mas a guardiã e mãe do novo ser que é tão importante na sua vida. Ser mãe do pai é um papel tão complexo que assusta e me traz uma ponta de tristeza, pois um dia será a minha vez, e uma ponta de vergonha, já que lembro de minha sogra e de sua jornada como mãe de pai. Pensando assim, meu coração me pede mais paciência, compreensão, tolerância. Me pede para lembrar que quando o assunto é amor para os meus filhos, seja da mãe, que é a avó materna, ou a mãe do pai, que é a avó paterna, nunca é demais. Então, amor nunca é demais. Se você, nora, né, ama os seus filhos, deixa a sua mãe amar o seu filho, mas deixa a sua sogra também, né?
E se você é a avó paterna, que é a mãe do pai, e tem uma nora que te repele ao invés de te atrair, ore pela sua nora, para que Deus abrande o coração dela. Ore por você, para que Deus acalme o teu coração enquanto você espera. E principalmente, ore sempre pelo seu neto, porque a oração, como a gente viu agora há pouco, ela não tem fronteiras, né? Deus a recebe. E aí, para encerrarmos, né, a gente tem então 2 exemplos aqui, né, de 2 avós, Jacó e Noemi. Ambos saíram da sua terra, foram para uma terra distante. Jacó ficou 20 anos, né, até que ele voltou. Noemi ficou pelo menos 10 até que voltou. A narrativa de Jacó tem vários personagens de caráter duvidoso. A narrativa de Noemi ela é mais branda, mais suave. Mas Jacó e Noemi deixaram testemunho, eles marcaram vidas. E assim somos nós, né, nessa caminhada. Durante essa caminhada, quantos capítulos tem a história de cada um de nós, né? Nós encontramos muitas pessoas, boas, ruins, com caráter bom, caráter duvidoso, boas, generosas, enfim. Convivemos com muitas pessoas, né? Em casa, em família, na igreja, na escola. Algumas querem estar conosco, outras nem tanto, né? Mas a gente tem que seguir o caminho de Deus. Quando a gente se desvia, a boa notícia é que Deus nos quer de volta e Ele nos traz de volta, assim como Ele trouxe Jacó e Noemi. E se a gente for lembrar do início de tudo, né, a gente vai perceber que Adão não teve avô, nem avó. Adão nasceu filho de Deus. Então nós também, né? Nós nascemos filhos, casamos, como eu já falei, nos tornamos pais, avós, bisavós, tataravós, como a dona Conceição, enfim. Mas Deus não tem netos. Deus nos tem como filhos. E Deus nos deu uma família. Então, felizes, né, os avós que construíram esse legado, né, com os seus netos. Outros ainda estão aqui, né, tentando ser avós ou pensando em ser avó, né? A Selma, a Marlene, né, a Rosana, essas mães jovens, né? Mas Deus está sempre com a gente, Ele nos dá essa família e espera a gente sempre de braço aberto, né? Nos esperando voltar para casa e que a nossa casa seja uma casa edificada na rocha, que é Cristo Jesus, sem nos esquecer de abraçarmos as crianças, os netos, né? Porque aí vai cair a chuva, como diz o texto, né? Vai transbordar os rios, soprar os ventos, ou seja, virão as tempestades sobre a nossa vida, passaremos por altos e baixos, criaremos os filhos, teremos os netos e nada nos abalará, porque a nossa casa está firmada sobre a rocha. Então, que o legado dos avós, né, e que o nosso legado, que um dia, com fé, seremos também avós, seja um legado de fé, de força, de coragem, de perdão e, principalmente, um legado de amor. Um amor que vai fazer o netinho dizer, quando eu crescer, eu quero ser como a minha avó, como o meu avô. Tá bom, amados? Espero que Deus fale melhor ao coração de cada um de vocês e que tenhamos uma manhã abençoada.